e eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que você já fez pelo menos uma vez na vida. Pensa comigo, se Deus é tão poderoso, tão santo e tão justo, por que Satanás ainda continua vivo? Por que Deus não acabou com todo o mal? Por que esses anjos que se voltaram contra ele continuam soltos e agindo no mundo, causando tanta maldade, não é mesmo? Mas irmãos, a resposta de hoje é surpreendente. Eu vou explicar para você aqui hoje, não baseado em achismos ou teorias inventadas por homens, mas eu vou te provar na palavra de Deus porque Deus ainda não aniquilou todo o mal. Eu já quero te adiantar que isso não tem nada a ver com a falta do poder de Deus e muito menos com a demora dele em agir. Deus, na verdade, está no controle de tudo e ele sabe exatamente a hora certa de fazer isso. Mas antes, existe um propósito muito maior e lá no final você vai entender porque tudo isso faz sentido. Então vamos lá. Irmãos, a Bíblia conta que antes de se tornar Satanás, que é o adversário de Deus, Lúcifer era um anjo diferenciado. Ele era um ser criado por Deus para refletir a glória dele. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, o versículo 14 e 15, fala que ele era um querubim ungido, cheio de sabedoria e ele tinha uma beleza sem igual. O seu nome Lúcifer quer dizer portador de luz. Ou seja, ele era um anjo diferenciado, ele não era qualquer um e ele tinha uma posição de destaque entre todos os seres celestiais. E a Bíblia diz que ele foi criado perfeito em todos os seus caminhos, até que um dia o orgulho nasceu no coração dele. Ele se apaixonou pela sua própria beleza, pela sua posição tão especial que tinha, e ele não queria mais servir a Deus, ele queria ser adorado como Deus. Então, em vez de refletir a luz do Senhor, ele desejou se tornar a própria fonte dela. Só que isso foi uma grande armadilha para ele e aquilo trouxe a perdição dele. Lá em Isaías capítulo 14, o versículo 13 e 14, a gente vê a grande ambição que cresceu no coração de Lúcifer. Ele chegou a dizer assim: "Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e colocarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo." Então, irmãos, isso aqui não foi simplesmente um pensamento, não foi simplesmente uma vaidade, mas foi uma afronta direta à autoridade e ao governo de Deus, certo? E o pecado de Lúcifer, irmãos, não afetou só ele. Ele arrastou junto com ele 1/3 dos anjos do céu, que antes adoravam ao Senhor e serviam à vontade dele, mas acabaram se rebelando também contra o Criador. E o que antes era uma harmonia sem fim, agora se tornou uma batalha espiritual com consequências por toda a eternidade. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante. Mesmo nesse momento tão crítico, Deus não perdeu o controle, ok? Deus sabia exatamente o que estava acontecendo e o fato dele não ter destruído Lúcifer no exato momento daquela rebelião mostra que Deus tem um plano muito maior, Deus tem muita sabedoria e ele é justo em todas as coisas. Eu vou te explicar daqui a pouco por que ele não acabou com o diabo de uma vez por todas. E sabe uma coisa que eu percebo na mente de muitos cristãos, irmãos? É que a gente acha que existe uma batalha que está meio empatada, sabe? Entre o bem e o mal, como se Deus e Satanás tivessem forças iguais ou até mesmo parecidas. É como se eles estivessem disputando uma queda de braços, sabe? Mas, irmãos, Deus é o Criador, ele não tem rival nenhum. Satanás não passa de uma criatura, então ele não tem o mesmo poder jamais, ok? Inclusive, a Bíblia diz que Satanás é inimigo do povo de Deus, é inimigo das pessoas, porque ele não tem capacidade de enfrentar o Criador. Só para você ter noção, quando Jesus estava aqui na Terra, a Bíblia diz que ele expulsava demônios com o dedo de Deus. Pense nisso, só o dedinho de Deus já mandava o mal embora. E a Bíblia também conta que no final dos tempos, quando Jesus voltar, Deus vai destruir e aniquilar Satanás de uma vez por todas, apenas com o sopro de sua boca. Então só por aí você entende o quanto é desproporcional a força de cada um. Deus, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, ok? Só que a Bíblia diz que realmente aconteceu uma batalha no céu. Lá em Apocalipse capítulo 12, o versículo 7 ao 9, isso fica muito claro. A Bíblia diz que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos, mas eles não prevaleceram e não se achou mais lugar para eles no céu. Então, naquele momento, o diabo foi lançado à terra junto com todos os anjos que o seguiram. E tem uma outra coisa que é importante você saber, é que existe uma certa diferença entre demônios e anjos caídos. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu vou te explicar de um jeito simples. A Bíblia deixa claro que existem forças espirituais diferentes e quando a gente percebe essa diferença, nós passamos a entender muito melhor o que realmente está acontecendo no mundo espiritual.
Como eu te expliquei até agora, os anjos caídos são aqueles que antes serviam a Deus e eles foram expulsos do céu junto com Lúcifer, ok? Eles são seres espirituais, são inteligentes, eles têm capacidade de agir e também de causar muita destruição, porque desde que Adão e Eva deram espaço para o inimigo, eles cederam ao pecado, naquele momento Satanás ganhou poder sobre a humanidade. E a Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno, ok? Só que tem um detalhe, esses anjos caídos, eles vivem de forma organizada. E lá em Efésios capítulo 6, o versículo 12, a Bíblia diz que a nossa batalha não é contra as pessoas, mas contra governantes e autoridades das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui está se referindo claramente a esses anjos caídos. E a função principal deles é influenciar sistemas, governos e culturas inteiras. E já os demônios, irmãos, eles têm um papel diferente. Na palavra de Deus, eles são chamados de espíritos impuros e eles não têm descanso, ou seja, eles vivem procurando corpos humanos para realizar as suas maldades. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, o versículo 30 ao 33, a gente vê uma legião de demônios implorando para não serem enviados para o abismo, mas para que eles entrassem numa manada de porcos. E isso mostra que eles são espíritos sem corpo, sem descanso, e eles não têm uma direção definida. E mesmo que a Bíblia não mostre claramente a origem exata dos demônios, muitos estudiosos levantam hipóteses, e uma delas é que eles podem ser espíritos ligados aos nefilins que são mencionados em Gênesis capítulo 6, ou simplesmente uma ordem menor de anjos caídos. Eu confesso a vocês que eu não tenho uma resposta exata, na verdade ninguém tem, porque a Bíblia não dá detalhes. Mas o que a gente sabe ao certo é que eles não são iguais aos anjos caídos em termos de posição e de função, ok? Os demônios parecem agir mais no nível pessoal, atacando pessoas, famílias, enquanto os anjos caídos, eles têm uma influência mais ampla, mais estratégica. Como eu disse, eles afetam culturas, governos e territórios inteiros. Sabe quando você olha para um país ou para uma região e você percebe que tem muita prostituição, ou então tem muita bebedeira, muitos vícios, muitos divórcios, tudo aquilo são gerados pelos anjos caídos. E voltando agora a falar sobre o assunto principal desse vídeo, por que Deus simplesmente não destruiu Satanás, os anjos caídos, os demônios, já que eles pecaram e já que eles não têm mais a salvação? Irmãos, primeiramente a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito, assim como os anjos. E por isso esses anjos, esses demônios, eles não estão sujeitos à morte física como nós conhecemos, porque um espírito não pode simplesmente ser destruído como um corpo humano, ok? E além disso, existe uma razão ainda mais profunda e tão nítida na Bíblia. A Bíblia deixa muito claro que Deus é justo, só que o julgamento definitivo de Deus ainda não aconteceu. Os anjos já não são inocentes mais, eles não têm mais perdão, só que o juízo vai acontecer no tempo certo, no tempo determinado por Deus, quando toda a humanidade estiver diante de Deus no juízo final. Inclusive a Bíblia diz que nós estaremos com Deus, nós cristãos que aceitamos Jesus, estaremos ao lado de Deus para julgar Satanás e os seus demônios. E nós teremos autoridade para julgar esses anjos caídos. Olha que coisa tremenda, né? E tem um detalhe muito importante também, lá em 2 Pedro capítulo 2, o versículo 4, diz assim, ó: Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos escuros para serem reservados para o juízo. Ou seja, existe um grupo de anjos caídos que estão aprisionados só aguardando o dia do juízo. E esse juízo já está marcado, nós não sabemos a data, mas Deus é perfeito, Deus é justo e Ele vai fazer tudo na hora certa. E tem um detalhe, Deus permite sim que o inimigo ele traga destruição, não somente na vida das pessoas, mas na humanidade. Porque Deus nos deu a liberdade de escolha. O livre-arbítrio, irmãos, é algo que não dá pra gente negar. Porque se a gente parar para pensar, a gente fica até confuso. Afinal de contas, se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, por que Deus criou ele mesmo assim? E a resposta a gente chega nessa conclusão, é o livre-arbítrio. Deus não criou robôs programados para obedecer. Ele criou seres com liberdade de verdade, certo? Tanto esses anjos quanto pessoas. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Afinal de contas, é muito fácil você amar quando você é obrigado a fazer aquilo. Mas Deus não quer forçar nada a ninguém. Inclusive, Deus deu essa chance de liberdade para os anjos, porque Ele deseja que esse relacionamento seja baseado no amor, na confiança. Entendeu até agora? E eu sei que tem uma outra pergunta que muita gente me faz, que é o seguinte: os anjos caídos e os demônios, eles podem se arrepender, pastor?
Irmãos, a Bíblia mostra de forma definitiva que não. A situação deles é diferente da nossa, porque para nós, seres humanos, Deus nos dá a chance do arrependimento, do perdão. A gente tem a oportunidade de escolher a Deus e ser salvo. Mas para os anjos que se rebelaram, a escolha foi definitiva. Eles viram a glória de Deus de perto, eles conheceram a verdade de uma forma completa, e mesmo assim eles escolheram se voltar contra Ele. Então não teve engano, não teve falta de conhecimento, foi uma decisão consciente que não tem volta. E por causa disso não tem mais chance de arrependimento para eles. É como se a escolha deles tivesse um peso e uma consequência eternas, sem volta, certo? E aí, caso você ainda tenha ficado com dúvidas, porque Deus ainda não destruiu o diabo, a outra resposta, irmãos, é porque Deus é paciente. Isso não quer dizer que Deus é fraco, mas quer dizer que Deus é estratégico e que Deus nos ama. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele disse em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9, que Deus não demora para cumprir a sua promessa, como pensam alguns, mas Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, na verdade, está nos provando a cada dia. Irmãos, nós estamos aqui nessa terra como uma forma de provação. Lembra quando Deus libertou o povo hebreu lá das mãos de Faraó? Eles estavam escravos por Faraó, que na verdade representa o diabo, assim como nós, quando estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado e consequentemente de Satanás. Só que Jesus nos libertou e quando Ele nos salvou, nos libertou, Ele não nos levou direto para o céu. Da mesma forma que aquele povo hebreu, eles entraram no deserto até chegar na terra prometida. E isso nos mostra que todos nós passamos por um período de provação. E é nesse momento que Deus permite sim que o diabo ele tente as pessoas, que o diabo seja uma pedra de tropeço na obra de Deus. Inclusive a gente percebe isso no ministério de Jesus. Quantas vezes o diabo usou a boca daqueles religiosos, dos fariseus, tudo para tentar atrapalhar Jesus. Quantas vezes o diabo tentou fazer com que Jesus caísse em tentação, não é verdade? Então o próprio Cristo, ele foi provado, ele foi tentado. Inclusive Satanás entrou no coração de Judas e ele se tornou um traidor. Só que aquilo que parecia vitória do mal contra o Filho de Deus, na verdade era uma peça-chave no plano de Deus. Irmão, se não houvesse a traição, não teria prisão. Se não tivesse uma prisão, não teria a cruz. E se não tivesse a cruz, não teria a ressurreição e, consequentemente, a salvação para todos nós. Amém? Então o fato de Deus ter ressuscitado Jesus, mesmo depois daquela tempestade, daquela morte, da crucificação, de tanto sofrimento, essa é a prova de que Deus está no controle e de que a última palavra vem do Senhor. Então não importa a situação que você está passando hoje, Deus ele sempre tem um plano maior. Você precisa começar a enxergar sua vida dessa maneira, porque a vitória final pertence ao Senhor e todos aqueles que estão com Jesus vão reinar junto com Ele e a Bíblia diz que Satanás estará debaixo dos nossos pés para sempre. Então você não tem que ter medo, você não tem que ficar preocupado, simplesmente ande em obediência à palavra de Deus. Quando a gente percebe que homens e mulheres na Bíblia, eles sofreram perdas, eles sofreram derrotas, é porque o pecado tinha entrado na vida deles. Mas à medida em que eles estavam obedientes, Deus sempre dava vitória. Então, quem na verdade está no controle é Deus e o próprio Jesus falou: não tenham medo dos homens, não tenham medo de nada nesse mundo e nem do diabo, mas tenham temor de Deus, porque é Ele quem pode fazer as pessoas sofrerem a condenação eterna no inferno. Então, irmãos, eu sei que essa palavra é dura, não é fácil de ouvir, mas é necessária. A gente tem que ter o temor de Deus. Então se arrependa, entregue a sua vida para Jesus hoje, porque Ele sim é o vencedor, amém? Venha para o lado do vencedor, venha fazer parte da família de Deus. Olha, não tem nada melhor do que andar na luz com o Senhor, do que andar em santidade. Eu sei que não é fácil, Jesus não disse que seria fácil de forma alguma, pelo contrário, Ele falou que nós teríamos muitas aflições, mas Ele venceu o mundo, Ele venceu tudo por nós. Glória a Deus! Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e agora eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares e continue aqui no meu canal e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.